Olá, estamos em mais uma edição do Carta Amazônia, o Carta na Mesa, né? O seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Hoje estamos aqui recebendo duas pessoas incríveis, né, para falarmos sobre um tema muito importante, né, nesse mês que nós estamos, que é o mês do Dia Nacional da Visibilidade Trans. E para falar um pouco sobre como é ser um trans, uma pessoa trans e lutar pelos direitos das pessoas trans aqui na nossa região, nós trouxemos hoje aqui o Rafa Carmo, né, que é vice-presidente da Associação Brasileira, né, de Pessoas Trans, certo? E a Roquilane Damasceno, né, também uma mulher trans, militar, e que tem uma história de vida muito potente para compartilhar com a gente, né? Sejam bem-vindos, vocês podem falar um pouco, se apresentar, começando pelo Rafa, por favor. Oi, gente, eu me chamo Rafael Carmo. Atualmente, né, como foi apresentado, sou vice-presidente da Rede Trans Brasil. E atualmente também sou artista visual, né, estudante da graduação na UFPA e ativista social, né, pelo movimento de pessoas trans e LGBTQIA+. Olá, me chamo Roclane Damasceno da Silva, sou militar, bombeira militar, tenho 14 anos de corporação, sou cabo e estou na transição há 3 anos, fazendo a transição 3 anos. Está sendo um pouco difícil, porém estou conseguindo. Perfeito. A Roquilane, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Fizemos a graduação juntas, né? E aí acompanhei um pouco da história de vida dela, né? E para mim é um prazer muito grande poder te receber aqui, ouvir um pouco, né, do que a gente não soube, o que a gente não sabe. Porque uma coisa que eu percebi ao longo dessa minha de observar um pouco da vida, né, como uma mulher cis, mas a gente tenta entender, compreender, conhecer mais, né? E aí é que a gente não conhece as pessoas, não sabe as vivências que cada um tem, né? As lutas, as coisas que passa por cada uma das pessoas, né? E é muito bom quando a gente pode conversar, né? Conhecer, né? Entender um pouco mais sobre isso. E aí, para começar o tema de hoje, né? É sobre as principais pautas e lutas, né? Que as pessoas trans amazônicas passam. E aí eu queria perguntar para ti, né? É, como tu percebes hoje, né, as principais dificuldades dentro da comunidade trans na nossa região? Bom, a gente falar, né, sobre a questão da população trans, enfim, nortista, amazônica, né, paraense, a gente falar muitas vezes de acessos limitados, né, a determinadas políticas, né. No Brasil, hoje, a gente não tem, na verdade, políticas de fato concretizadas para a população trans, né. O que nós temos muitas vezes são decretos, e a gente pode perceber que decretos podem ser revogados, né. Então, a gente não tem leis, por exemplo, né, focadas para essa população, direcionadas, né, para essa população, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Né? Isso acaba, de alguma forma, nos privando de determinados acessos. Por outro lado, né, a gente, falando sobretudo aqui no Pará, a gente é pioneiro em muitas políticas nacionais, né, para pessoas LGBTQIA+, e focando em pessoas trans, nós fomos o primeiro estado a, por exemplo, disponibilizar o ambulatório, né, do processo transexualizador para pessoas trans dentro do estado do Pará. Nessa política é tão importante que pensa a saúde dessa população, mas apesar de estarmos nesse pioneirismo, é uma realidade difícil para a nossa população. Nós somos uma população que tem difícil acesso, muitas vezes de um município a outro, né, quando se foge da região metropolitana. E isso faz com que a gente tenha uma perca de informação de como chegar, por exemplo, a esse ambulatório, que ainda não O foi SUS, né? possível, né? É SUS, então ele ainda não chegou, a informação ainda não chegou em todos os nossos 144 municípios, apesar de muitas vezes a própria população fazer esse trabalho de formiguinha, né, enquanto organizações, né, mas a gente não consegue alcançar toda a nossa população, então a gente ainda precisa que as políticas que a gente tem dentro do nosso estado, elas sejam fomentadas de uma forma mais efetiva, para que a gente consiga realmente, de fato, ter o acesso de todas as pessoas trans a esses serviços de saúde, a essas políticas, né, de alteração de nome e gênero, enfim, as políticas que aí estão
para as pessoas trans, né, de forma geral. Hoje esse serviço ele é fornecido pelo SUS, né? Oferecido Isso. pelo SUS. Mas é fácil o acesso a essas, ao serviço de saúde para pessoas trans ou para pessoa que quer entrar no processo de transição? Como é esse acesso? Olha, o processo ele se baseia na política nacional, né? Então, o processo, quem deseja iniciar, primeiramente, a questão da idade, porque muitas pessoas, isso é muito importante falar, porque a gente ouve discursos muito conservadores, Sim. né? Dizendo que nós queremos transformar crianças em pessoas trans e etc. E dizer que essa política, ela se inicia a partir só dos 18 anos, que hoje no Brasil é a maioridade, né? Mas aí é o tratamento hormonal com remédios que começa a partir dessa Isso, idade, né? exatamente, exatamente. A questão hormonal, as cirurgias não são com essa idade, as cirurgias só são a partir de 2 anos regulares de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar de profissionais, né? Então você só pode realizar a cirurgia a partir dos 21 anos de idade, mediante a todo esse cuidado de saúde, Passa por vários passa por profissionais primeiro. todos os cuidados com uma equipe médica, né? Então a gente tem todas essas informações, né? Ginecologistas, endocrinologistas, cirurgiões, enfim, particularidades da população trans que se diferem, né, Sim. das demais letrinhas das siglas, mas ainda não é uma realidade fácil de ser acessada, porque muitas vezes ela esbarra na falta de informação da política, né? Porque apesar de nós termos o nome social assegurado no SUS, mas muitas pessoas que trabalham numa UBS, na unidade básica, na atenção básica, desconhecem o nome social. Talvez Aí, falta um trabalho com essas pessoas para eles, para receber, né, as pessoas trans. isso. A principal barreira hoje que a gente encontra é justamente essa falta de informação dos profissionais a respeito das políticas para a pessoa trans e muitas vezes o que é uma pessoa trans. E por que isso é extremamente essencial de se falar? Porque a porta de entrada dessa política no estado é pelo município, são pelos municípios. Então, se a pessoa já não tem encaminhamento do seu município, como é que ela vai chegar em Belém para começar a dar início a esse acompanhamento médico? Ela não consegue. Porque muitas vezes ele se esbarra nessa falta de informação dessa política existente no SUS e também porque muitas vezes quando se trata de outro município as pessoas não conseguem ter acesso ao TFD, né, que é o tratamento fora de Sim. domicílio, para poder se locomover e chegar até o serviço. A gente sabe que a descentralização dos serviços de saúde, não só de saúde, mas de serviços públicos em geral, principalmente Isso. saúde, num estado do tamanho do nosso, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, essas são algumas barreiras que a gente encontra. Quando a gente fala também desse não acesso à informação dos profissionais, hoje o Parali também, foi uma demanda que veio do movimento social justamente por notar essa realidade, né? Então, o Estado ele fez uma parceria entre o movimento social, o Estado, né, e o ETSUS, que é a Escola Técnica do SUS, que fornece essa formação, forneceu já para algumas turmas de profissionais da área da saúde, do SUS, tanto o Estado quanto o município, né, essa formação sobre essas políticas integrais Como da se fosse uma população formação LGBTQIA+. continuada para Isso, eles. exatamente. Muito importante Justamente por isso. nós conhecermos essa realidade. Então, isso vem sendo trabalhado, mas obviamente ainda de uma forma que precisa ser fortificada e valorizada. Então, por isso que é muito importante esse trabalho, né, de se debater, se falar, até porque a gente sabe que existem muitas falácias, muitos mitos Isso, em volta desse tema, né? A gente viu recentemente campanhas, inclusive, por pessoas e por políticos da extrema-direita, né, isso, tentando desmoralizar o movimento, né, tentando desmoralizar as pessoas que lutam por direitos, né, das pessoas trans, e tentando até tirar a existência, negar a existência dessas pessoas. E isso é muito importante a gente falar, né, conscientizar. E eu acho que é até um papel educacional mesmo, né? Da gente acaba fazendo às vezes e isso, cansa, exatamente, cansa, mas é é necessário, né? necessário, exatamente. E aí vamos falar um pouco aqui também com a Roquilane, né, que ela tá em processo há 3 anos, né? Exato. Há 3 anos. E aí eu queria perguntar para ti, né, que falar com a gente, como foi para ti se descobrir uma mulher trans? Bem, eu me descobri desde criança, né? A gente nasce já
se sentindo uma mulher, se ver como uma mulher, entendeu? E a gente vai crescendo, vai, às vezes, né, devido ao preconceito da família, da Se sociedade, fechando. se fecha. Aí tu tenta seguir aquele padrão, entendeu? Só que chega um momento que você já vai contra, entendeu? A sua essência. É aí que você vê, não, não dá mais. É a hora de eu me assumir realmente a minha identidade, entendeu? Que eu sou uma mulher trans, então não vou perder mais tempo. Isso eu acho tão importante essa tua fala, porque a gente viu recentemente pessoas falando sobre questão de crianças trans, né? Que crianças trans não existem, né? Que as pessoas que lutam pelos direitos das pessoas trans estão querendo tirar a infância ou e não é, né? Como você acaba de dizer, você se sentia desde, não é? Eu descobri, nasci hoje, né? Hoje eu acordei Não, e a gente descobri que eu sou uma nasce, pessoa trans, a né? Isso gente vem nasce, a gente desde a nasce, infância. desde a E infância. aí, eu sempre penso assim, né, eu escrevi uma historinha recentemente, que é assim, uma ficção, mas ao mesmo tempo baseada em muitas vivências que eu escuto, né? E aí ela falava justamente essa história, que era dois amigos que desde a infância, né, tinham se sentiam diferentes, ao se olhar no espelho não se entendiam, né? Não se olhavam, o que era refletido não era como eles se sentiam. E eu acho que eu Exato. sempre ouço essa mesma, né? Essa mesma É isso mesmo. É isso narrativa, essa mesmo. mesma narrativa, que é muito isso, não é? Então vem desde a infância, desde que você Bem, começa a se entender com o seu corpo, né? é Eu isso. acredito que é assim. É exato. A Né? gente sempre se vê, né, com a identidade, né, oposta. Entendeu? Não, a gente se pergunta, não, por que eu sou assim? E tipo, eu tenho uma irmã. Aí eu me via que nem ela. Falei, não, mas por que a minha irmã, o órgão genital dela é desse jeito e o meu é desse jeito? Eu ficava, sabe, me perguntando. Aí a gente vai crescendo, vai entendendo que a gente é diferente, mas a gente pode adequar, entendeu? Adequar. E aí eu falo mais uma vez sobre a importância da gente conversar sobre isso desde a infância, né? Eu tenho duas crianças e é tão incrível você ver como as crianças entendem tão fácil isso e Muito, às vezes muito. os adultos ficam complicando, achando, ah, não, não tem que falar sobre isso com criança, a criança não vai entender. Entende? Entende sim. Entende tão fácil. Esses dias eu tava, essa semana eu vi minha filha brincando com a amiguinha dela de boneca. Minha filha não gosta de brincar de boneca, mas a amiguinha dela gosta, aí ela decidiu estar brincando com ela. E aí ela pegou e falou assim mesmo: Ah, Júlia, essa boneca aqui vai brincar com o carrinho, ela vai andar de carrinho. Aí a outra disse: Ah, mas ela é uma menina. Ela disse: Ela não é mais uma menina, ela é um menino. Tu não sabia que pode? Existem meninas que nascem meninas, mas não se entendem meninas e depois elas se tornam meninos. Muito Aos 7 anos legal. ela já entendeu isso. Uhum. E muita gente adulta aí Não entende Não realmente. não entende. consegue compreender e não é difícil a gente conversar com essas crianças e explicar cada uma Sim. dessas coisas. As pessoas começam, na verdade, primeiro a gente tem que as pessoas subestimam, né, esse diálogo com as crianças. E assim como a Rocklane, eu também sempre me enxerguei desde muito cedo, né, enquanto menino. Então, assim, mas a gente tem um preconceito social tão grande, um tabu tão grande de falar sobre isso em casa. Falar de sexualidade de forma geral normalmente é muito difícil, Sim. né? A gente sempre encontra barreiras. Então, como é que a gente vai se sentir seguro para chegar e falar sobre algo, conversar? E muitas vezes a fala de uma criança ela é descredibilizada. Justamente por a Sim, pessoa pensar, ah, ela não sabe o que tá falando, ela não tem muita idade e tal, mas às vezes a gente já se compreende desde muito cedo, né? sim, E é uma pauta, como tu falaste, usada muito hoje para nos atacar enquanto pessoas trans, né? Sobre discursos conservadores e tal. E aí a gente se pergunta aonde estão essas pessoas preocupadas com as crianças, justamente quando a gente fala dessa infância trans, que muitas são expulsas de casa muito cedo, né, com sim. 10, 12 anos de idade, e precisam de amparo e não encontram lugar nenhum, e acabam nesse lugar de vulnerabilidade social desde muito cedo. Né? Então, até de que fato isso é um discurso para manipular e um real cuidado, né? A gente se pergunta de fato com as crianças e quais crianças, né? A gente sabe que não são as trans.
Aí vem no ponto que eu queria perguntar para vocês dois que têm essa vivência e autoridade de fala. De que forma esse tipo de discurso conservador, esse tipo de campanha que se faz para negar a existência de crianças trans, de pessoas trans, né? De que forma esse tipo de discurso que a gente vê conservador, né? E até muitas das vezes demonizando a existência de pessoas que fogem da heteronormatividade, né? De que forma isso adoece ou é recebido por uma pessoa que está num processo de entender-se com seu próprio corpo, de entender-se com o que sente, do que, né? Como isso interfere na sua identidade para vocês que tiveram essa vivência? Bem, é bem complicado, né? Porque assim, quando a gente está passando pelo processo, a gente espera ser aceitada, né? Na sociedade, na família. E quando a gente encontra barreiras, aí deixa a gente assim desanimada, né? Entendeu? No primeiro momento. Depois você vai entendendo que você tem que enfrentar tudo para chegar ao seu objetivo, entendeu? Para você atingir, entendeu? Aquele objetivo de se tornar aquilo que realmente você se entende. Eu vejo também que é uma dificuldade, né? Assim, a gente se sente desamparado, né? A gente desde muito novo ouve que, é meu filho, minha filha, eu vou amar do jeito que vier e tudo mais. Mas quando a gente vai falar sobre isso, dizer, olha, eu não sou cis, eu sou trans, então a gente se pergunta onde é que foi parar esse amor incondicional que a gente é Sim, ensinado, de que sim. a família, né, tem toda essa ideia romantizada, de que vai nos acolher como nós somos e um amor incondicional. Mas nem sempre isso chega para todas as pessoas É como se trans, eles vão né? te aceitar como vocês são, contanto que vocês sejam dentro das expectativas Dentro das deles. É, expectativas, né, dessa família. Então, e quando você não corresponde a isso, você começa a ser excluído de diversas formas. Primeiro da família, depois de todas as outras áreas sociais, escola, né? Você acaba passando por esse processo de exclusão dos espaços por você ser uma pessoa trans, né? Então, isso acaba sendo muito triste, né? E não é à toa que isso se reflete hoje que nós somos aí o país mais violento para pessoas trans, apesar das nossas realidades não serem criminalizadas. Mas isso acaba alimentando, né? A gente tem alguns casos em que a gente já teve, por exemplo, uma adolescente trans de 13 anos sendo assassinada pelo simples fato de ser trans. Aqui no Pará a gente vê a realidade de alguns adolescentes trans que precisam estudar e não conseguem, estão adoecidos mentalmente, né? Estão, enfim, né? A gente está ainda no mês E a também que gente fala fala da da saúde saúde mental mental. e a nossa população também tem esse debate, sobretudo quando se fala de homens trans, né? Que são os homens trans até hoje que a gente consegue notar, que são aqueles que mais tiram suas próprias vidas, né? Por essa violência social que acaba nos assassinando, né? Seja de forma física ou nos adoecendo mentalmente. é isso. Pois é, e aí a gente fala de saúde mental, né? Saúde mental dessa pessoa. E a gente sabe que eu sempre falo que hoje em dia a saúde mental é um luxo, né? Quase ninguém tem saúde mental, é um luxo, né? Ainda Fato. mais depois de uma pandemia, depois de tudo que nós vivemos hoje em dia, a saúde mental é um luxo. Mas a gente sabe que algumas pessoas, né, estão muito mais vulneráveis a isso, né? Porque além dos problemas pessoais, dos problemas internos, há essa pressão social, né? E, inclusive, eu estava lendo recentemente, mesmo você querer, você ser uma pessoa trans, eles querem que você se enquadre em uma caixinha, né? Não tem essa questão, se você vai ser um homem trans, então você tem que ser desse Tem que cumprir o jeito. protocolo, Tem um né? protocolo da Fazer teu checklist masculinidade. ali. Né? Vamos fazer aqui. Você está cumprindo com isso, mas você quer ser um homem, então, ou você quer ser uma mulher, mas você tem que ser assim. Se você foge, né? E isso também é algo que interfere nessa saúde mental da pessoa. Olha, é, posso te falar. Eu tive um embate, né?
entendeu? No serviço. Na realidade, de vez em quando, há alguns embates, né? Que nem todo mundo aceita. E pelo esse fato de não aceitar, aí a gente acaba ficando mal, né? Se sente assim, meio excluído, entendeu? E assim afeta realmente o nosso psicológico, entendeu? Aí o que é que a gente tem que fazer nesse momento? Temos que ser forte, porque uma vez que você encarou esse desafio de ter essa mudança radical na sua vida, você vai enfrentar várias dificuldades, entendeu? Então você tem que ser forte para passar por todos esses desafios, todas essas barreiras, toda essa discriminação, entendeu? Que às vezes a gente sofre de forma indireta. Eu tenho indivíduo que fala, não, eu te aceito, tudo bem, mas por trás tá falando de você, entendeu? Ah, pra mim não Mas para passa cumprir de. o protocolo, para parecer que é uma pessoa mente aberta, É né? exato, isso. Mas por Mas não trás aceitação de não fato. aceita de fato, entendeu? Isso prejudica realmente a gente. A gente se sente, entendeu? Excluído. Às vezes até eu me pergunto, será que eu sou um ser, tipo um extraterrestre? Não, as pessoas têm que me aceitar que eu sou uma mulher que nem a outra, que nem as outras mulheres, entendeu? Então tem que me aceitar da forma que eu sou, entendeu? Mas realmente prejudica o nosso interno É, em alguns momentos. isso que ela fala é verdade, né? Assim, ao mesmo tempo que a sociedade te questiona e te julga a todo momento de que tu nunca vai ser 100% o que tu tá dizendo que tu és, né? Se tu queres ser homem, tu tem que cumprir determinadas funções, né? Tu tem que ser aquele cara grosseiro, Tem mal aquela masculinidade educado, que tem tóxica. aquela masculinidade que não pode ser frágil, tu não pode demonstrar sentimentos, tu tem que querer ter barba, tu tem que querer fazer todas as cirurgias possíveis, né? Pra tu te Tem que fugir de adequar. qualquer coisa que E tenha ainda parecido com a assim, exatamente. feminilidade. Então, ainda assim, mesmo que uma pessoa trans deseje realizar diversas cirurgias, sempre vai ter uma pessoa cis que vai apontar para ela e dizer: você não nasceu assim, você precisou disso e disso para se tornar o que você é hoje. Então, as nossas realidades elas são a todo tempo sendo questionadas. Você passa por cirurgia ou não, você passa pelo uso de hormônios ou não. Então, nunca vai ser 100%, né? O que é o importante das pessoas compreenderem é que a gente tem o direito de existir da forma com que nós queremos existir, né? E é um direito nosso. Nós queremos o direito à vida, o direito de ser cidadãos e cidadãs respeitadas, né? Em diversos espaços. E, assim, as pessoas têm que compreender que elas têm um limite de falar e até onde falar o que quiserem, né? Seja fora ou dentro da internet, em que espaço for, né? A gente tem esse direito, né? Mas é algo que, apesar da questão estética, né? Quando se pensa no corpo trans, de um corpo modificado e tudo mais, né? Pensar também, a gente volta a falar da questão da saúde mental, o quanto essa pressão para alcançar determinados padrões de corpo mais, entre aspas, mais parecido com o corpo cisgênero, o quanto isso nos adoece, né? Porque tem pessoas, e jogando para nossa realidade, por exemplo, que não tem uma realidade, né, de pagar uma cirurgia que é Isso. caríssima, né? E que, como eu falei lá atrás um pouco, às vezes não tem nem informação de que é possível pelo SUS determinadas cirurgias. Sim. Então essa pessoa acaba adoecendo, se perguntando que, eu nunca vou ser considerada uma pessoa trans, eu nunca vou ser considerada mulher ou homem, porque eu não fiz todos esses procedimentos aqui que a fulana diz que eu tenho que fazer para ser uma mulher ou ser um homem e E hoje etc, né? e ainda tem aquela coisa, né, que muitos jovens acabam se submetendo a tratamentos caseiros, a coisas experimentais, assim, por sua conta e risco. A gente já viu casos de jovens que morreram, né, por Exato. conta disso, por não ter esse conhecimento mesmo, né? Isso. E de que há, né, um local para ser atendido, para ser acolhido e para começar de forma segura esse processo. Aí eu venho perguntar para ti, Roque, como tu fizeste a transição, começaste a transição dentro da instituição militar, né? Tu já estás há 12 anos, né? Isso, eu estou há 14 Há 14 anos. anos. Isso, na 14 anos tu corporação. entraste, a gente ainda estava na graduação, lembrei agora. Isso, Tu estávamos. estava trancaste um semestre porque tu tinha entrado, se eu não me engano, não foste?
Não, Não, mas eu não, lembro deu quando para conciliar. deu Eu para conciliar. pensei em Ah, trancar, eu tá. acho que foi isso que eu comentei Tá, com estavas você. na graduação. Exato. E como foi para ti? Fizeste o processo, não foi pelo SUS, foi pelo SUS ou foi pelo. Eu comecei no ambulatório trans do Pará, né? Que é pelo SUS. Isso. Pelo SUS também? Entendeu? É lá que eu comecei, que tem todo o acompanhamento psicológico, né? Que me ajudou muito. Foi a minha psicóloga, a Shaula, não sei se É você conhece. necessário, né? Isso, é minha Enquanto ele psicóloga estava também. falando aqui, eu estava pensando, gente, a terapia tem que estar em dia para conseguir, né, Muito, lidar com É, tudo muito. isso, com todos esses embates, com todas as pessoas querendo te julgar se você é uma pessoa cis, se você não é, se você é uma pessoa trans, até onde. É muita coisa para você processar e muita. sem aquilo né, te adoecer mesmo. E Exato. como foi para ti começar esse processo dentro da instituição militar? Como foi que os seus parceiros da instituição, como a própria instituição recebeu isso? É, assim, eu peguei assim uma situação é, de um militar. No caso, ela entrou como uma soldado na PM, entendeu? De São Paulo. E lá ela conseguiu, através da justiça, fazer a transição. E aí me deu o espaço, O insight entendeu? de que aquilo era possível. Exato, que era possível. E através de amigos eu peguei todas as informações de como proceder de forma judicial e dei entrada na corporação, na parte jurídica, né? E graças a Deus consegui com 4 meses de processo. Aí depois, posteriormente, eu tive que trocar o gênero da minha certidão de nascimento. Não troquei meu nome, porque meu nome é comum de dois, né? Roclane. Parece que eu tinha nascido para É, isso, né? sua mãe foi inspirada. Exato. Ela Colocou um sabia que eu nome ia. neutro. Exato. Aí não foi preciso trocar meu nome, troquei só o gênero que para poder me dar o direito, né, Sim. na corporação. Aí eu comecei a fazer a transição, né? A primeira coisa que eu fiz foi colocar o cabelo, né, um mega hair enorme. Lembro dessa postagem. Exato. Mas a própria instituição, enquanto uma instituição militar, eles tiveram alguma postura em relação a você, em relação à tua transição, que tenha sido ou agressiva ou de alguma forma que não foi bem receptiva a esse processo? Não, Ou não, não? eles aceitaram, né? Porque já havia outros casos. Tem casos também no Exército, tem uma major e tem outras forças. Então, como tem esses outros casos, eles tiveram que aceitar judicialmente, entendeu? E me deram favorável para me poder fazer a transição dentro da corporação. Aí E os teus superiores, as pessoas que trabalham contigo, como é essa convivência dentro desse espaço? eles me respeitam, entendeu? Me respeitam. Apesar que eles têm uma mentalidade machista, né? Sim, é nisso que a gente sempre pensa. Eu penso Entendeu? assim, nossa, uma instituição militar, a gente sabe que, né, uma instituição militar, eles são Existe. muito machistas, a gente pensa logo assim. É claro que a gente sabe que toda regra é exceções, mas em regra, a Sim. gente trabalha com regra, a gente não É, trabalha com então. exceção. A gente sabe que o Uhum. espaço militar é um espaço muito machista, né, e é um espaço muito também, que usa essa hierarquia até patriarcal mesmo, né? Então aí a Exato. gente sempre fica assim com essa como eles receberam, né? E aí eu fico Isso. feliz em saber que já tá vendo esse avanço, né? Exato. E essa importância de como tu falaste, né? Houve outras pessoas Exato. que para ti foram exemplo e possivelmente você pode ser exemplo para outras pessoas, né? Sempre é bom ter É isso alguém. que eu espero de servir de exemplo para outras pessoas, que é possível, né? Porque as trans, elas são taxadas, né? Ou é cabeleireira, ou é a parte, infelizmente, não tem muitas oportunidades, né? E tem muitos que pensam que uma trans nunca vai ser uma militar, nunca vai ser uma oficial, Sim, e há possibilidade. pode. Estamos aqui com exemplo. Exato, isso. E eu quero ser esse exemplo, né, para as meninas trans, que se elas estudarem, se elas se empenharem, elas conseguem um espaço, entendeu? No militarismo, aonde elas quiserem, Não entendeu? vai ser fácil, tem que Exato, conseguir lidar com tudo isso, tem colocar que a terapia em conseguir. dia, né? Exato, que não Mas é fácil não, realmente, você encontra muitas barreiras, né? As coisas às vezes acontecem de forma indireta, ao respeito judicial, né? Não tenho que respeitar aquela pessoa. Porém, de forma indireta, às vezes você acaba sofrendo algumas coisas,
e deu mais. Isso que tu falou agora, que as pessoas trans, muitas das vezes, são levadas ou à prostituição, ou a ser um cabeleireiro, ou alguma pessoa que trabalha com estética, alguma coisa assim, né? Uhum. Infelizmente, durante muito tempo foi realidade, principalmente para as mulheres trans, para as travestis, né? Eram jogadas na prostituição. A gente sabe que existe N problemas sociais que as levavam a isso, né? A falta de acesso à escola, a expulsão de casa também, muito cedo, muito jovens, elas não tinham como é que se diz? Eles não tinham esse apoio, né? Esse Oportunidade, né? círculo de afeto que desse esse apoio para eles. Uhum. Isso, com certeza, infelizmente, sabe que era a realidade que levava essas pessoas a isso, né? E aí, sobre isso, eu queria até fazer um comentário que é por isso que eu acho tão importante esses debates, as conversas, porque, como eu falei no início, é educacional e conhecimento é tudo, é o conhecimento que liberta. Exatamente. Às vezes as pessoas têm alguns preconceitos porque são repassados pela gente. A gente é educada desde pequenininho, dentro não é verdade? Dentro do cristianismo, ou dentro dessa ideia patriarcal, que isso é o certo, qualquer coisa que foge daquilo tá errado. Né? Então, eu já até compartilhei uma vez com alguns amigos meus uma coisa, que quando eu era pequenininha, fui criada num lar evangélico, aquela coisa, aquela criação bem rígida. Eu tive na escola, assim, ensino médio, início de ensino médio, um rapaz que ele era bem afeminado, e eu tive uma briga com ele, eu tinha uns 15 anos. Eu tive uma briga com ele que eu não lembro por quê, e eu lembro de eu ter, no meio da briga, falei assim pra ele, sou bichinha, tu nunca vai ser nada, o máximo que tu vai ser na vida é um cabeleireiro. Falei isso pra ele. Na época, pra mim, foi uma grande ofensa. Mas eu já chorei horrores. Passa um tempo que quem bate esquece. Aí um dia, do nada, eu ouvi essa frase de uma outra pessoa e eu me lembrei, eu chorei. Me senti muito mal. Eu não, e o pior, fiquei pior porque eu não lembro nem o nome da pessoa para me procurar e pedir desculpa. Porque a gente vai se educando, vai entendendo, vai conhecendo. Então é importante, né? A pessoa sim ter acesso à informação. Esses espaços que a gente possa conversar, explicar. Né? Porque algumas pessoas ainda podem, né, ser salvas dessa ideologia patriarcal que é passada durante tanto tempo para a gente. E aí é um dos motivos de eu pegar essa pauta, tentar repassar para mais pessoas conhecerem e entender isso, né? Que aquilo que foi repassado durante muito tempo, de forma, inclusive, às vezes, nem tão direta, mas indiretamente vai sendo te mostrado como que é o certo e errado, nem sempre é. E aí, voltando ao programa isso que normal. trouxeste, só fazendo um complemento, né? É realmente muito importante, né? A gente falar sobre a questão do acesso à informação sobre esses temas, né? Então, o espaço que a gente está aqui hoje, poder falar sobre isso, trazer nossas realidades, é muito importante, porque muitas pessoas nem sequer convivem com pessoas trans, né? Quando a gente pergunta, muitas vezes quando vou, enfim, conversar, fazer roda de conversas e tal, normalmente eu pergunto para as pessoas quantas pessoas trans, sei lá, tem na sua família, com quantas pessoas trans tu estudaste, sabe? Quantas foram tuas professoras, professores, então, para as pessoas começarem a se questionar Sim. aonde estão essas pessoas, né? Porque no imaginário social, elas estão ali naquele gueto, né? Sobretudo mulheres trans e travestis, estão jogadas naquele gueto da questão da prostituição, né? Ou muito limitadas à questão estética, como tu falaste, a gente não pensa nessas pessoas de forma em que ela pode estar na gestão, ela pode estar dentro do bombeiro militar, ela pode ser major, né? Então hoje a Pode ser gente uma tem jornalista que a pensado, gente já viu, né? né? Uma A médica gente pode também. ser, né, Quem como a Erika quiser. Hilton, uma deputada federal. Então hoje a gente já tem esse debate de uma visibilidade muito mais ampliada, né? Que a gente já está além só desse estereótipo social que foi colocado em cima dos nossos corpos, né? E eu falo isso porque quando a gente fala sobre mulheres trans e travestis, por exemplo, talvez a maioria das pessoas muitas vezes já ouviu falar de uma forma errônea, estereotipada, seja pela mídia ou seja por, como tu falaste, né, ensinada de uma forma estrutural, mas já ouvi falar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de homens trans e transmasculinidades, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é, né? Nunca nem ouviu falar a realidade do homem trans, né? Então, assim, é bem difícil vencer essa questão do estereótipo social,
Mas como a Rock falou, sabe, a gente tá aí também para mostrar que nós podemos ocupar outros espaços, né? Os espaços que nós quisermos ocupar, né? E como vocês veem, assim, pra ti, Rock, enquanto uma mulher trans, como tu vê, por exemplo, uma Erika Hilton chegar a uma posição dessa? Eu vejo como uma pessoa inspiradora, né? Uma pessoa inspiradora que mostra que as trans ou qualquer pessoa pode atingir uma posição privilegiada, uma posição interessante, né, de destaque na sociedade. Só basta ela querer, entendeu? Ela querer estudar, entendeu? É, buscar conhecimento para poder chegar realmente numa posição mais privilegiada. Mas eu acho que, tipo assim, quando tu fala, basta ela só ela querer, não fica muito naquele discurso da meritocracia, né? Porque a gente Ah, sabe que, infelizmente, há uma escala, certo. né, social para subida, por exemplo, aos homens brancos, aos homens negros, às mulheres brancas, né, aos homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros, as mulheres negras, aí vai descendo, né, as pessoas trans, as pessoas, aí vem as pessoas gays, mas que tenham a passabilidade, que não sejam, né, aí vai descendo cada vez mais, e nessa escada para conseguir subir, ter acesso a isso, né, as pessoas trans estão lá no finzinho dessa pirâmide. Então, além de querer, não precisa de mais, Ter talvez, força de políticas vontade. públicas também. Também as políticas públicas realmente é importante nesse cenário, entendeu? Mas eu falo assim por mim, eu sou de família pobre, entendeu? Foi bem difícil a minha infância, né? E sempre me esforcei para me estudar, para me buscar conhecimento, buscar oportunidade, entendeu? Eu quis. Se eu não quisesse, eu poderia veredar para outros caminhos mais fáceis, entendeu? Mas não, eu foquei no meu estudo, mesmo com dificuldade de estudar tudo, mas eu foquei no meu estudo. Fui lá, me esforcei, fui estudando, fui adquirindo conhecimento, fiz cursos profissionais e foram abrindo as portas para mim, entendeu? Até eu chegar aonde eu estou. Então eu quis. Então, por isso que eu falo, meu discurso, basta a pessoa querer. Mas realmente as políticas públicas, ela tem um papel importante nesse cenário, para dar Quando a gente fala, oportunidade. né, dessa questão do acesso, realmente é um acesso que ele não está posto para todas as pessoas, né? Da mesma Sim, forma, não é colocado de forma em que todas as pessoas têm a mesma oportunidade, né? A gente sabe que uma exato. pessoa trans muitas vezes tem sim a questão racial, né? Muitas vezes a realidade de um homem trans branco é diferente do homem trans preto, né? Porque quando esse corpo negro, né, é reconhecido enquanto homem trans socialmente, a gente tem aí questões ligadas ao racismo, sim, então vem toda uma vulnerabilidade de violência. Quando a gente fala da questão do acesso, a questão da educação, né, por exemplo, a gente não tem da mesma forma, né, por mais muitas vezes que a Rock tem a sua Exceção. história linda, mas é uma exceção. Exceção. A maioria de nós não ocupa esses espaços, por mais que se esforce, por mais que queira muito, né? Por mais que muitas vezes aquela menina tá ali toda noite, mas ela já sonhou em ser médica, advogada, mas ela não teve uma família que acreditou, ela não teve um estado, um município que fomentou políticas para proporcionar que ela tivesse ali, Aí vem a importância de pessoas né? trans na representatividade política, né? Como a Erika Hilton, para Exatamente. lutar por Para que essas possa políticas colocar em públicas. debate. E ainda assim a gente tem que perguntar, né? A gente tem Érica, a gente tem Duda, Salabete, mas ainda são poucas. Ainda são São exceções. poucas, são duas perto de um congresso cheio de conservadores, cheio de homens cis brancos privilegiados que não querem pensar nessa política porque não lhe interessa que a gente esteja ocupando esse espaço. Mas que bom que a gente deu um start e a gente está chegando lá, porque a gente precisa de fato que a nossa população chegue, né, a ter esse acesso de sonhar que pode ser doutor,
que pode ser professora, sabe? A E gente quer sonhar e vencer ter esses políticas que estereótipos. possibilite, né? Eu vejo aí, por exemplo, a cota para pessoas trans, que um dia desse eu tava numa parada de ônibus, eu vi várias pessoas falando contra isso. E aí, caramba, né? É tão difícil o acesso, e aí negar isso, né? E aí, como tu vê esse tipo de essas políticas, né, para as pessoas A trans? gente ainda vê que é uma realidade pouca, né? Em algumas das universidades no Brasil a gente tem cotas destinadas para pessoas trans, mas a maioria é na pós-graduação e às vezes a gente não consegue nem terminar fundamental. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente para pensar, a gente precisa de uma política que insira novamente essas pessoas. Né, na educação, a gente tem um exemplo lindo de um projeto que deu muito certo em São Paulo, que é o Transcidadania, né, que agora ele está sendo desenvolvido no Rio Grande do Norte, que ele busca essas pessoas, né? Ele resgata para ter a escolaridade, né? O Estado, ele entra com uma questão de uma espécie, digamos, de um incentivo, que é uma bolsa, para que essa pessoa Isso é tenha importante. minimamente condições de continuar estudando, né? De ter a sua formação, alcançar a escolaridade, para que minimamente ela possa disputar uma vaga de emprego, né? E quando a gente traz para a realidade aqui do Pará, a gente teve um projeto lindo do Tribunal Regional do Trabalho, da oitava região, que trabalhou uma turma, né, de formação de gastronomia, né, de um curso de gastronomia. Eram pessoas trans, sobretudo pessoas trans, que receberam uma bolsa para estudar ali aquele curso, ter a mínima informação sobre algumas questões da área de gastronomia, do empreendedorismo, né? Então a gente precisa que esses projetos voltados para a educação e resgate dessa população se fomentem, né? Assim como tem parcerias, enfim, em outros estados, a gente também espera que o nosso estado ele fortaleça projetos como esses, políticas, né? Porque a gente vê outros órgãos, mas a gente não vê iniciativas do governo, enfim, para que isso se fomente no estado todo, né? O que mais falar também São na iniciativas educação, isoladas, não tem isso, uma iniciativa, isoladas. né, que parta do Estado. Isso, mas dentro da educação, a gente também não pode esquecer aqui no Pará, a gente tem dentro da SEDUC, assegurado desde 2009 o nome social, né? Eu não posso deixar de falar isso porque isso é o que mantém às vezes também muita pessoa na rede pública, muita pessoa trans, ter acesso ao uso do nome social, e nós fomos o primeiro estado a fazer isso no Brasil, Isso é né? muito Então, bom. assim, é muito importante, só que a gente precisa, para além do respeito ao nome social, a gente precisa resgatar quem não quer estar na rua em situação de vulnerabilidade, né? Dar dignidade e Dar possibilidade para essas dignidade e pessoas, né? possibilidade por Muito meio dessas bem. políticas Isso é públicas. cidadania, né? Isso. E aí a gente tá, nosso tempo estourado, parece que começamos agora, né? Muito Verdade. rápido, nem deu tempo de desenvolver tudo que tava penso da Realmente. cabeça, né? Já tem praticamente uma hora. Então, Verdade. para a gente encerrar e se despedir aqui do nosso programa, eu queria. É... Rock, fala um pouco para mim assim. Qual é o teu sonho para o futuro, assim, quando te vê para o futuro? Bem, eu me vejo assim, como assim, a sociedade me observando como uma mulher normal, que nem as outras, me respeitando e, e que eu sirva também de exemplo para as pessoas, né? Que é possível você alcançar seu sonho, né? É possível, apesar de ser difícil às vezes, mas você pode alcançar seu sonho se Às você vezes dói, né? acreditar. Às vezes dói, com certeza, que nem eu comentei com você. Uma vida de uma pessoa trans é de altos e baixos. Então, você tem que ir ali, entendeu? Sustentando até você atingir seu objetivo. Se sentir bem com você mesmo, entendeu? E se Como é sentir que a feliz. importância do círculo afetivo nesse momento? Porque ser forte o tempo todo é impossível, é difícil demais, né? E aí, como o círculo afetivo, as pessoas que te cercam, né, contribuem para que tu se mantenha forte nisso? Realmente a gente espera apoio, né, dos amigos, da família. E infelizmente, quando você se assume, né, como uma mulher trans, um homem trans, às vezes você não encontra esse apoio de todos que você imagina.
Às vezes Que o nem eu apoio pode posso. vir de onde não se mais esperava, Exato, que nem né? eu posso citar uma tia que eu tenho, ela é minha amiga desde criança, sabe? Nós éramos muito unidas. Depois que eu me assumi trans, simplesmente ela se afastou. E isso me, sabe, me doeu tanto, sabe? Se eu tivesse esse apoio dela, eu ia me sentir bem melhor nesse período que eu estou passando, entendeu? Então eu espero assim, no futuro, ver que toda a minha família me aceite, me respeite e a sociedade também. E você? Qual o teu sonho para o futuro? Ai, meu sonho pro futuro é que a minha população de fato tenha dignidade, né? De existir e ter acesso aos direitos, né? Eu sou ativista social, então luto por isso e acredito, então é um sonho que eu quero ver realizado, né? Eu sei que, tipo, a luta que eu faço hoje talvez vai ser fruto de coisas mais lá na frente, assim como a gente tem colhido, né? Frutos de militâncias mais antigas que a nossa, né? As travestis que vêm aí lutando desde a ditadura militar Sim, por sua existência, suas identidades. Então, assim, a gente acredita, eu sonho com uma sociedade melhor, sabe? Em que a gente não precise mais estar pontuando, que a gente só possa existir, né? E que as pessoas trans possam acreditar, sabe? Que elas podem alcançar e que elas não estão sozinhas, né? Às vezes a gente não recebe mesmo esse apoio na família, nem na escola, mas nós temos a gente, né? Um ao outro, nós podemos também se acolher, né? Entre pessoas trans, dialogar. A gente pode encontrar uma família dentro da nossa população também, né? E que a gente busque esses espaços de afeto para que a gente possa ser salvo mesmo. sim. Porque às vezes não ter acesso a esse afeto é o que faz muitas pessoas desistirem de viver, A né? gente viu muitos Então, casos recentemente, né? isso, exatamente. Então, assim, que nós possamos acolher essas pessoas que precisam estar juntos. Eu preciso estar junto, né? Então, muitas vezes o movimento, o ativismo, o encontro com outras pessoas trans me salvou, né? Assim, resgatou a minha saúde de uma forma geral. Então, esse convívio, ele é importante, sabe? Às vezes tem realidades que só a gente compreende um do outro. Então, esse diálogo, Sim, ele é importante. muito bem. E o meu sonho, Rafa e Rock, o meu sonho é que um dia, né, eu, ouvindo as vivências de vocês e de outras pessoas que eu conheço e de que eu leio e que acompanho nas redes sociais e tudo, é que não seja tão doloroso, né? É que chegue uma geração em que esse processo não seja tão machucado, sabe? Que a pessoa Uhum. não chega nesse momento, não precisa ser forte o tempo todo. Eu sonho com isso, Sim. com um momento em que não seja mais tão doloroso e que esse acolhimento seja muito melhor, né? E por isso a gente está aqui conversando, mostrando, né, que as pessoas trans existem, né? Isso. E que chega um momento que elas existem sem precisar o tempo todo só resistir, É mas verdade. existir, como diz a Existe. música do Emicida, né? Que ele fala que a tua existência não seja só resistir, né? Que existir não é só sobre resistir. Porque resistir fica uma coisa muito dura, né? Muito ali Isso. estagnado, tenho que ficar aqui firme para não cair. E aí, às vezes, você fica tanto na resistência que acaba não existindo, não vivendo, né? É E a verdade. música do Emicida Amarelo, com a Maju e a Pablo, fala Sim. sobre isso, né? Eu acho muito importante isso e eu sonho com esse dia, né? E aí a gente está encerrando, né? Gostaria que vocês se despedissem. Muito obrigado. Já agradeço desde já por vocês participarem, né, desse momento com a gente. Foi curto, foi pequeno, mas eu espero que você que esteja aí do outro lado, assim, nos acompanhando, né, Isso. possam entender um pouco mais sobre essas vivências, né, e que a gente possa ter passado uma mensagem bacana de que as pessoas trans existem, resistem e que a gente possa se unir nessa corrente, porque eu acho que a luta não é só das pessoas trans. Isso. Assim como o racismo não é só das pessoas negras, né? Assim como o fim do patriarcado não é uma luta só das mulheres, a gente tem que se unir nessa corrente, né? Exato. Obrigada por você ter dado esse espaço, né? A gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é importante, né, na sociedade. E muito obrigada. Eu gostei muito de ter participado do programa. Bom, gostaria de agradecer o espaço também, né, e o convite.
É sempre muito importante a gente ter esses espaços de diálogo e desconstrução e construção. E dizer também para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, enfim, né? Que possam buscar informações, que não apenas se limitem a ouvir o que nós estamos falando, que você busque ler mais sobre, né? Que você siga nas suas redes sociais pessoas trans e vejam os conteúdos dessas pessoas trans, né? E que você apoie também e faça a sua parte enquanto pessoa cis, né? Ou seja, pessoa não trans, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? E queria deixar também aqui nesse espaço, para quem quiser, né, consultar o Instagram da Rede Trans Brasil, né, em que nós divulgamos nosso material, pesquisas, né, é, enfim, diálogos de direitos pelo Brasil, né, referente à população trans, Rede Paraense Trans também no Instagram, né, para que, enfim, pessoas trans que possam também estar nos ouvindo e queiram agrupar, né, aquilombar conosco também possam estar se juntando nesses espaços. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada a todos, né? Curta, compartilhe, comente, né, o nosso programa para que a gente possa crescer e cada vez mais produzir conteúdos relevantes, né, para todos nós, todos vocês. Muito obrigada.